Olá, amigos do canal, bem-vindo à Astrologia Elementar, Fraternidade Rosa Cruz, São Pedro, Porto Ferreira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Astrologia Elementar, aula número 68. Estamos encerrando a série Nodos Lunares. Hoje vamos falar sobre o eixo Peixes-Virgem. A cauda ou nó do sul em Peixes, a cabeça ou nó do norte em Virgem. Oi, Cris. Bom dia, Bom Ozzy. dia. Tudo bem? Na paz? Tudo jóia. Há uma frase nos evangelhos que eu medito sobre ela e fico sempre angustiado e temeroso, né? Estreita é a porta que conduz à salvação. E poucos passam por ela. Poucos paus por ela, exatamente. E quando a gente fala em estreiteza, em espaço pequeno, a gente pensa em Capricórnio e Virgem, que são signos que ensinam a lidar com restrições, com dimensões reduzidas. E Peixes é um signo que lembra o oceano, portanto, ele está muito ligado à ideia de um horizonte infinito ou infinitas possibilidades. Então, me parece que essa é uma crise do próprio signo de Peixes e, portanto, de quem tem a cauda em Peixes. Como encontrar essa porta estreita no oceano? Ampla é a rota da perdição. Me parece que essa também é quase que uma maldição sobre esse signo aquoso, imutável, Peixes. Então, me parece também que uma analogia possível é que a cauda em Peixes faça uma alusão a um marinheiro que está navegando num oceano de incertezas. Cristiana Alonso Moron, me diz uma coisa. Você tem 3 planetas em Virgem, né? Júpiter, Sim. Urano e Plutão. Sim. Você tem alguma sugestão para a gente sair do caos das incertezas piscianas e concentrar esforços produtivos e práticos num ambiente virginiano? A primeira coisa é duvidar de si próprio, porque a hora que você está no caos, você não consegue ter discernimento. Para você pensar em virgem, a primeira coisa é o discernimento. Começar a discernir com clareza. E esse caos ele é muito ilusório, tem muitas ilusões no caos. Então tudo que você vai raciocinar com base nisso, você vai se auto-enganar. E, além de ser um marinheiro à deriva no mar infinito, ele encontra no caminho obstáculos para alcançar terra firme. Eu não fiz um mapa dele, mas eu tenho quase certeza que o Odisseu, o Ulisses, tinha cauda em peixes. Porque ele demorou muito para voltar para sua terra natal, a ilha de Ítaca. E sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco ficaram lá esperando, suportando essa rota perdida do Odisseu ou do Ulisses. E é muito bonita essa história, vale a pena recapitular todas as peripécias, todos os percalços que Ulisses passou, até conseguir retornar à ilha de Ítaca. Para suportar essa demora, Penélope, que também representa, claro, o signo de Virgem, ela agia virginianamente. Ela tecia, era uma tecelã, ela tecia todo dia. E como ela tinha nessa ilha vários pretendentes que apostavam que Ulisses não voltaria, e ela prometeu que quando acabasse o tapete, a tapeçaria, ela escolheria um pretendente, o que ela fazia à noite? Ela tecia de dia e destecia à noite. E ficou fazendo isso um tempo, vamos chamar assim, um éon, um tempo incalculável, até o seu verdadeiro marido e pai do seu filho Ulisses retornar. A história é belíssima. Então, esses obstáculos para alcançar a terra firme de Virgem são muito comuns em quem tem a cauda em signos de água, e em particular numa água mutável, regida por Netuno, olha que louco, que é peixes. É, você falou em discernimento, Cris, mas quando você está no ambiente enevoado, como é que você vai discernir? Ah, é praticamente impossível. Então precisa de uma ajuda divina. A oração ajuda muito e o estudo, né? Porque o estudo de conhecimentos superiores, ele vai dando, acendendo uma luz dentro da mente. Então, se fixa nos estudos,
músicas boas, orações, e não confie nos seus pensamentos. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, para variar. Se você atende pessoas, né? Você é dermatologista e às vezes até você levanta o tema natal da pessoa para poder fazer um trabalho além da mera técnica dermatológica. Se o seu paciente tem a cauda em peixes, o que você acharia melhor recomendar? Uma terapia, se ele estiver muito perdido, ou uma escola espiritualista? Uma escola espiritualista, Melhor que uma terapia. muito melhor. Porque você vê, peixes é o signo do caos e também o signo da união com Deus. A salvação para a cauda em peixes, ela se unir a Deus. Mas como ela é carente de discernimento, sozinha fica muito difícil. Então, eu não sugiro escola nenhuma, porque eu acho que o caminho espiritual é muito particular de cada espírito, né? O espírito tem que escolher o seu caminho. Mas eu procuro investigar o histórico da pessoa, ver o que faz mais sentido para ela e dar uma luz aí de direcionamento e um incentivo para que ela realmente busque um caminho que a oriente na sua evolução espiritual aqui na Terra. Eu só queria deixar claro que a Cris não é astróloga profissional. A profissão dela é dermatologia e procedimentos estéticos. O mapa é um auxiliar, é um complemento. E medicina antroposófica E também. medicina antroposófica também do nosso querido Rudolf Rudolf Steiner. Steiner. Bem, o Rudolf Steiner teve contato, e o Max Steiner teve contato com o Rudolf Steiner. A primeira edição do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, a dedicatória desse livro foi a Rudolf Steiner. Então, como disse a doutora, a orientação numa escola espiritualista ajuda a pessoa a não ficar nadando o tempo todo contra a correnteza, que é muito desgastante, né, Cris? Se dissipa enorme quantidade de energia que ela é necessária para ser canalizada para você poder cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, eu acho que o desperdício energético encarnatório é muito triste e complicado. Eu vou novamente fazer uma pergunta pessoal. O regente do seu ascendente está em conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes. Você já, durante algum intervalo da sua encarnação, desta encarnação, já ficou nadando contra a correnteza? Praticamente uns 44 anos nadando contra a correnteza. Você tem 35? Como é que você explica isso? Tipo, quase a vida inteira. Tá vendo? Então, e você diria, não querendo puxar a brasinha para o nosso lado, que o encontro com a Fraternidade Rosa Cruz te deu uma orientação segura? Salvou a minha vida. Estava perdendo energia e completamente errante no mundo. Legal. Então, uma característica da cauda em peixes muito marcante é a autossabotagem. Cada passo que você dá na vida tende a criar ou gerar uma força antagônica extremamente autodestrutiva. Então, com o tempo, a pessoa se torna vítima de si mesma. E uma sensação de impotência perante as circunstâncias. As circunstâncias vão te engolindo. É meio que um efeito tsunami. Só um adendo, Oswaldo. Essa autossabotagem de peixes, ou de qualquer um, mas em peixes principalmente, é muito interessante porque, independente do caminho que a pessoa escolha, essa autossabotagem ela dá a sensação de que está dando certo. Caramba. Então tem uma autoilusão também. É junto, a autossabotagem, eu acho que ela é acompanhada de autoilusão, sempre, mas em peixes proeminente, né? Porque tem a regência de Netuno. Caramba. Então há momentos em que todas as dores e mazelas humanas incidem sobre os delicados receptores da alma do nativo. Além de ele gerar problemas para si mesmo, ele tem uma espécie de identificação com as dores do mundo. Isso é bonito, num certo sentido. É uma pessoa que pode desenvolver um excelente grau de misericórdia, de compaixão para com as pessoas que sofrem, mas tem que saber transformar isso em ato prático. Senão o indivíduo fica se torturando com os problemas dos outros e não busca uma solução. Ele perde a objetividade. O problema da cauda em peixes é a falta de objetividade, muitas vezes. E também, na hora que busca a solução, não dá para confiar na solução que buscou. A questão Sim, é essa, porque é tudo ilusão. que loucura, né? Muito. Então, feridas abertas que foram acumuladas em vidas anteriores voltam a lançar secreção, voltam a secretar. E a cicatrização é lenta,
às vezes dolorosa e também ineficaz. E a cicatriz continua aberta. A ferida, desculpa, continua aberta. Nós sempre recomendamos aqui as obras de Richard Wagner. Uma delas, que é muito importante, é muito considerada dentro da Escola Rosa Cruz, é a ópera Parsifal. Nessa ópera, há um personagem que é o rei Anfortas. Ele cometeu um erro ou um pecado imperdoável. Esse erro imperdoável produziu nele uma ferida no flanco que não cicatrizava. E toda vez que ele era obrigado, como rei, a oficiar um ritual no templo de Montsalvat, no castelo de Montsalvat, essa ferida voltava a sangrar copiosamente e uma dor horrível invadia o ser de Amfortas. É disso que nós estamos falando. É esse tipo de ferida. Uma ferida kármica, porque é peixes. Destacam-se as marcas da reincidência em erros que comprometem a evolução. Foi o que aconteceu com Fortas. Ele cometeu um erro que sabia que ia comprometer a evolução não apenas dele, mas da própria estrutura do castelo. O erro dele, de certa forma, comprometeu a evolução de muitos dos cavaleiros do Graal. Que loucura que é isso, né? Você errar e o seu erro arrastar outras pessoas junto. É um arrastão. Como é que funciona isso, Na, ver- doutora? Na verdade, pelo efeito da sincronicidade, é, qualquer erro seu vai acarretar outros efeitos, não só para caldo em peixes. Isso daí, a gente estava conversando isso outro dia aqui com o tio Jaque, né? Que nos mínimos detalhes, os seus atos estão interferindo no universo inteiro. E da mesma maneira, os seus erros não são só seus, eles vão interferir em tudo. Então você vê a cauda em peixes, peixes representa a humanidade. Talvez essa ferida esteja tão profunda e se arraste por vidas, porque a pessoa cometeu erros que comprometeram outras pessoas, comprometeram até a humanidade. Tem um filme muito bom sobre isso, né, Cris? Que é o Efeito Borboleta, Maravilhoso, maravilhoso. Eu que, lembro muito desse filme sempre na que minha vida. mostra como um erro tem desdobramentos inimagináveis e que envolvem muitas pessoas. Ele é muito didático nesse sentido, né? Efeito Borboleta, assistam. Então, são reincidências que produzem, com o tempo, deformações físicas, mentais e até exclusão social. E essa exclusão social é terrível, porque se é uma exclusão social kármica, medidas políticas geralmente não são suficientes para resolver essa exclusão. Há uma tentativa de incluir esse indivíduo ou essa família, mas a força do destino impele novamente para ficar à margem das coisas. Às vezes uma ajuda externa não adianta para sanar essa ferida. Que loucura, né? Porque a mão do destino age prontamente para deter a autodestruição que a pessoa colocou na sua rota, né? Que infligiu a si mesma um processo de autodestruição. Então, visualizando o mandala astrológico, o eixo peixes-virgem, a cauda em peixes e a cabeça de dragão em virgem, o correto, né, o caminho evolutivo é sempre pegar os depósitos, reunir os depósitos acumulados na cauda e transmutá-los gradualmente em direção à cabeça. Então, quem tem a cauda em peixes tem que aprender a otimizar as características e colocar em funcionamento as principais qualidades do signo de Virgem. Tem que aprender a ser virginiano, de certa forma. Então, a cauda em peixes
trabalha para um certo desligamento da realidade e um mergulho no mundo das ilusões. Então eu tenho que ir na contramão dessa tendência, o que não é fácil. Eu tenho que desenvolver atenção, objetividade, clareza de pensamento, disciplina mental. Muito estudo, muita leitura. Eu não posso ficar pensando qualquer coisa, né, Cris? Não pode deixar a mente bestando. Não pode deixar a mente flauteando e bestando. É isso aí. Você acha que uma pessoa que tem a cauda em peixes e faz uso de drogas e álcool Está se afundando drasticamente no lamaçal. Então, há um risco da vida virar do avesso, uma vida feita ao avesso se medidas sérias não forem assumidas. Porque esse indivíduo, essa pessoa, esse nativo, tem uma tendência a não conseguir, uma incapacidade de seguir as regras do jogo. Não se adapta a fórmulas, a modelos, a enquadramentos, que são características do signo de Virgem. Com o tempo, uma decepção, uma desilusão vai seguindo a outra e a pessoa se torna cética, cínica ou fanática, né? Obtusa no seu fanatismo. E pode levar até um desencontro e um desencanto com as leis da vida e as leis divinas. Então, pode culminar numa revolta contra Deus. Você já conheceu pessoas revoltadas contra Deus? Já atendi até paciente revoltada contra Deus. E o que você faz? Exorciza? Não, tem que falar para fazer as pazes com Deus, né? Saber que o acontecimento que causou revolta para ela, que faz parte do jogo, né? Por pior que seja o acontecimento, entender que às vezes a gente não percebe o motivo imediato, mas daqui a alguns anos você vai perceber, se você tiver boa vontade e souber compor com o que o destino te manda, você vai saber que aquilo foi para sua alma não se perder. Porque a gente tem que pensar no bem da alma, né? Não no bem do corpo físico e da matéria. Apenas. Apenas, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma cauda em peixes e acha que está se dando muito bem porque tem condições materiais favoráveis, né? Sei lá, está se distraindo, viajando, coisas que são conformes a Matrix ali dando certo. Então, não para retomar o seu caminho espiritual, fazer o que ela veio realmente fazer aqui na Terra. E aí vem esses acontecimentos que às vezes as revoltam e tiram a conciliação com Deus, e justamente são para evitar um mal maior, para evitar a perdição da alma. Porque Deus está preocupado não é com o nosso corpo vai perecer, não tem erro, mas está preocupado em que salvemos a nossa alma. Sim. Aliás, é a qualidade da nossa alma que define a qualidade das nossas próximas vidas, seja nesse mundo ou em outros mundos. A alma é o depósito de tudo aquilo que estamos fazendo. Então aqui, na cauda, o nó do sul em peixes, evidenciam-se os perigos de vidas submersas no reino etílico, numa confusão de consciência, numa consciência que está desfocada. O reino etílico e fantasioso de Netuno, aonde eu não consigo perceber os contornos da realidade. Tudo fica difuso, as pessoas, as coisas, a minha vida fica difusa, né? Dissipada. A consciência pode permanecer em estado de embriaguez crônica. Imagina, você não conseguir colocar o pé no chão? E essa embriaguez você chamou de etílica, mas não é só o álcool, né? Tem várias maneiras da gente se embriagar, inclusive maneiras lícitas ou maneiras que teoricamente parece que a sua vida está dando certo. Legal. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço. Oi, Gabi. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Estamos falando sobre o eixo peixes, virgem, cauda em peixes, cabeça em virgem. Estamos falando sobre a questão netuniana, né? Que o Netuno, que não foi redimido e redimido, pode nublar a consciência e conduzir à cegueira espiritual. Você consegue explicar para a gente o que seria uma cegueira espiritual?
talvez, é, a gente tem gradações, né? O que a gente percebe é que Netuno pode, por exemplo, oferecer um, um rol de possibilidades de confusão, sejam elas o álcool, a droga, como já foi dito aqui, mas também a própria capacidade de se iludir, se auto-iludir, fantasiar, né? Buscar, por exemplo, Deus sobre um pretexto emocionalista e sentimentalista também é uma maneira de se auto-enganar. Então, são várias gradações e que tem possibilidade para todo mundo, dependendo de onde você está sintonizando. Então, se você sintoniza nesse lugar de, eu não uso droga, eu não bebo, eu não fumo, eu sou super religioso, mas eu acredito que Nossa Senhora vai nos salvar, que Jesus Cristo vai nos salvar, né? Então, tipo, você acha que você merece, de alguma maneira, uma salvação em detrimento do irmão que está do outro lado da rua, né? É aquela coisa, o Papa um dia tomou um tiro. Deus foi tão bom que livrou o Papa, mas não foi tão bom porque o motorista, o segurança ao lado foi atingido e morto. Então, isso tudo é uma condição de Mas autoilusão. o motorista morreu porque não era católico. Pior que era, né? Então, você começa a fazer essas pequenas negociatas com o mundo espiritual. E existe no mundo espiritual seres que estão sintonizados com isso. E faz com que funcione de alguma maneira, dar certo essa questão da... É um auto-engano, né? Então, Gabi, me explica uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de compreender porque meu ascendente é virgem. Eu sou extremamente chato, né? E quero saber todos os ingredientes da pizza, inclusive do orégano. O que é o fanatismo? Você falou do emocionalismo. Sim. O fanatismo é uma cegueira espiritual? O fanatismo é uma cegueira espiritual, sim. Ah, mas ele é interessante, porque o fanatismo é um lado negativo do radicalismo, né? O radical, aquele ser radical é aquele que sai da raiz, Raiz. né? Tem base. Ele tem uma base, ele tem um subsolo, ele bebe diretamente da fonte, né? Da terra nutritiva. O fanatismo, ele é um psiquismo. Legal. Ele se autoconvence de verdades que são subjetivas. Então me diz uma coisa: um fanático que decora a Bíblia e repete isso diariamente, até para comprar o pepino na feira ele recita alguma passagem bíblica. Isso ajuda ou atrapalha? Ele é um fanático, Ele mas é um ele não fanático. tira nenhum benefício disso? Talvez aconteça algum benefício que a gente não consiga mapear, né? Se a gente for pensar nas religiões mais ortodoxas, antigamente se decoravam as escrituras e era a maneira. Por exemplo, Cristo, Jesus, sabia as escrituras de cor, né? Era um costume na época que as pessoas estudassem dessa maneira. E poderiam até ser vistas como fanáticas, mas é muito difícil, com o olho físico, a gente definir aquele que é um radical, né, do que aquele que é um fanático. A gente entende que o fanatismo, a coluna do rigor e da misericórdia estão em desequilíbrio. Legal. Talvez seja uma possibilidade de enxergar essa diferença entre o fanático, que ele está bebendo da fonte de um subjetivismo e de um auto-engano, talvez até de um Netuno irredimido, do que um radical que está bebendo de uma fonte de uma água pura e saudável. Um dos piores problemas do fanático é que ele tende a condenar quem não segue o caminho dele. Isso, ele é Excludente. excludente e ele também é autoindulgente. Ele julga o outro, mas ele não se julga. E ele está muito preocupado quando sai na rua a ser testemunha contra aquele que não segue o caminho que ele adotou. Exatamente. Ele quase que é um policial, Ele faz rondas. faz rondas. Que nojo.
Netuno desorienta, distorce, falseia, desvirtua a visão dos verdadeiros valores espirituais, principalmente no fanático. Sim. Olha que interessante, o fanático é aquele mais cego para a verdadeira espiritualidade. Que coisa louca. Deixar-se enganar por camuflagens e acreditar em miragens e ficções pseudocientíficas e pseudo-espirituais. Né? E para essas seitas, né, de gurus, de retiros, né, a fogueira sagrada, o feminino, o sagrado feminino. Agora o sagrado masculino. O sagrado. Meu Deus do céu, que baboseira. Sentimentos, isso vai redundar no final em sentimentos antirreligiosos, porque uma hora isso vai colapsar, que vão obscurecer completamente a alma da pessoa. Em casos extremos, a alma e espírito podem até serem negados. Sim. Então a pessoa tem uma decepção com um guru, com um pastor, e vira do avesso. Às vezes eu reflito, porque nós divulgamos a filosofia Rosa Cruz pela internet, e existe um caminho para você se tornar um estudante Rosa Cruz. Não basta só ver aulas na internet. É necessário que você faça os cursos da filosofia preliminar e que você entre em contato com o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mas a gente, de alguma maneira, a gente oferece uma fórmula pronta pela internet. Que as pessoas que assistem às aulas, às vezes até adquirem um vocabulário próprio da nossa filosofia. E às vezes, muitas vezes, isso é mal versado, mal utilizado, por causa desse Netuno irredimido. Então, passa-se a reproduzir a superfície desse conhecimento sem a compreensão necessária da filosofia e de um pensamento que é filosófico, que ele é vivo, ele não é um dogma. A Fraternidade Rosa Cruz busca instruir e ser caridosa e não dogmática. Então, é importante que as pessoas que nos assistem tenham essa perspectiva, porque senão você ganha um linguajar próprio da nossa fraternidade, um astrológico modo de falar, modo de ver a realidade, e se torna um fanático. Então até a astrologia pode virar um condicionamento mental, uma crença limitante, um Sim. fanatismo. Eu ouso dizer que nos dias atuais, tanto o misticismo, o esoterismo, as filosofias próprias desse sentido, elas vão ser responsáveis por levar muita gente para o inferno. Bom, pelo menos a gente vai encontrar estudiosos no inferno. Exato! Dá para formar um grupinho de estudo. Então, o grande problema que a doutora Cris falou antes da Gabi é o discernimento. É um discernimento obtuso, confuso por essa nuvem netuniana. Sim. Então, isso conduz a aprisionamentos nos labirintos psíquicos. A pessoa fica muito, muito refém de si mesma. Sim. Inclina, então, a seguir caminhos erráticos, alucinógenas viagens nas rotas imaginárias do auto-engano. Eu lembro uma vez que a gente estava a experiência de assistir um filme, e um filme muito importante. Eu estava tentando explicar para a pessoa esse filme, chama Uma Simples Formalidade. Eu estava tentando explicar a simbologia do filme. Chegou uma hora que a pessoa ficou brava comigo e falou: mas Oswaldo, essa é a tua viagem. Deixa eu fazer a minha viagem no filme. Ou seja, é o psiquismo. Exato. Ela não quer nem compartilhar uma forma de ver. Ela só quer viajar no mundo dela, na viagem dela. Olha onde chega a coisa. Exatamente, está todo mundo em rota de fuga, né? E rota de colisão mesmo. Quando o meu mundo não pode conversar com o mundo do outro, não tem mais linguagem. É o fim da linguagem. Né? Porque a linguagem, ela existe para que nós troquemos essas informações e percebamos as verdades inauditas, né? Então, quando o meu mundo não conversa com o outro mundo, eu estou em rota de colisão. Eu só quero me autoafirmar.
E provavelmente autoafirmar no engano, na carência, na autoindulgência, explicar a minha pobreza psicológica, física, material pelo erro alheio. Sim. E você falou em rota de colisão, me lembrou do filme do Lars von Trier, Melancolia. Melancolia é o nome de um planeta que vai colidir com a Terra. Exatamente. E tem duas irmãs. E elas não têm diálogo entre si, são mundos distintos. E ambas estão em rota de colisão, literalmente. O Sim. mundo vai acabar. Sim. A Claire, ela quer que, enquanto o mundo acabe, elas estejam escutando uma peça clássica, tomando um champanhe no seu terraço, né? Não, eu imaginei que fosse assim. E a Justine? Né? E a Justine fala, a Justine é a justiça, né? Ela quer o equilíbrio da balança. Ela percebe que é necessário fazer esse equilíbrio da balança. Ela é a justeza, ela é a medida certa. E ela olha para a irmã e faz, né? Não tem muito o que fazer com você. Isso. Só dá para construir uma cabaninha. É. E vamos fazer uma fantasia. Isso. Então, quem tem a cauda em peixes e ainda não foi corretamente em direção ao signo de Virgem, ainda busca métodos mirabolantes, técnicas exóticas, soluções mágicas e receitas surreais, né? Então, aquele cara que não vale nada, mas encontrou um caminho, ele agora é o iniciado de uma hora para outra. Mas tem, hein? Muitas escolhas redundam em perdas, prejuízos, sofrimentos e atraso espiritual. Coisa que estávamos falando hoje, né? Sim. No nosso café da manhã. Nosso café da manhã. Dependendo da escolha que você faz, tchau. Até os amigos você perde. Pode ver-se obrigado a depender da piedade e da tutela alheia para sobreviver. Olha isso. Então, é a pessoa que vai viver de migalhas. Vítima de chantagens emocionais. Se deixa levar. Preocupações inúteis acabam assombrando a mente porque a pessoa não é prática. Não tem o senso prático de virgem, precisa conquistar isso. Tem uma apurada intuição, mas combinado com uma hipersensibilidade, que podem promiscuir e tumultuar a alma. Olha, às vezes uma qualidade que a pessoa tem, até uma intuição, uma percepção fabulosa das coisas, uma sensibilidade artística, pode se voltar contra ela, se ela não souber conduzir. É assim, você que é virginiana? Me parece que é assim. Muitos que assistem essas aulas que a gente está falando sobre cauda e cabelo, nós estamos falando mais sobre a cauda, né? E os irmãos, os colegas aí que assistem, falam: mas vocês só falam coisas negativas, mas é cauda. Nós não estamos falando de ascendente ou de sol, a gente está falando de cauda. E a cauda, ela traz é aquilo que você realmente exagerou, né? Em uma ou em várias encarnações passadas. Isso é amalgamado na nossa alma e dificulta o reto estar no mundo atual, o reto pensar e o reto sentir, né? Que é o que causa as dissonâncias. Então, a cauda, ela convida a dissonância. Onde nós somos dissonantes, onde nós exageramos, pegamos forte, é a cauda. Né? E a redenção disso está no signo oposto. Inclusive, são erros que se repetem durante vidas. Não é que você começou agora, né? É um resíduo kármico pesado. Agora, quando a cauda, por exemplo, a cauda em Leão, a cauda em Gêmeos, ela nubla a autopercepção, né? Ou a cauda em Sagitário, ela nubla a autopercepção. Como é que você vai mudar se você não enxerga? É cruel isso. E as pessoas reclamam, e elas reclamam até com razão, porque é cruel. É assim que é. Olha, para quem ainda não compreendeu como é cruel, tem que se aproximar de um escritor fabuloso chamado Michael Ende. Ele tem formação antroposófica. Ele tem um livro chamado Espelho no Espelho, que é terrível.
ele dá checkmate no nosso Mercúrio. O segundo conto é um conto sobre cauda. É um cara que sai num labirinto com uma cauda imensa. É genial a analogia. Ele vai arrastando tudo com ele. E, obviamente, o final é trágico. Então, é importante se aproximar desse escritor e, principalmente, o segundo conto da obra Espelho no Espelho. Ajuda muito a compreender o que é a cauda e essa coisa pesada que a gente vem arrastando de muitas vidas. Vou fazer uma pergunta para vocês com relação ao último slide. Como que uma pessoa Pera. Último slide. com cauda em peixes pode ter certeza que a intuição dela é uma intuição verdadeira ou é uma miragem? Quase 100% dos casos é uma miragem. Vamos novamente para a ópera Parsifal. Como é que os cavaleiros do Graal caíam na armadilha? Quem era a isca da armadilha? A Kundry. A Kundry. Como é que a Kundry se apresentava? Uma mulher belíssima. Irresistível, belíssima. Irresistível. O pior de tudo, como ela era uma bruxa, ela conhecia todas as carências de cada cavaleiro. Então ela abocanhava o ponto G de cada cavaleiro. Te fragilizava, deixava tua carência exposta. Sim. E ali, a partir dali, ela devorava a sua alma. Então, é esse tipo de miragem. Você imagina que é uma deusa e é um demoninho. Outro filme que fala sobre essa miragem, eu falei de uma ópera, agora um filme. A Última Tentação de Cristo. Nesse filme, o próprio Jesus tem uma miragem sobre um anjo, que não é um anjo, é um demônio. Eu acredito que a intuição de peixes, ela realmente pode ser fruto de um Netuno irredimido e fruto de miragens e auto-enganos. Mas existe algumas coisas que pode te apontar na direção correta, que eu acredito que seja a sincronicidade e a lógica. Eu acredito que quando você tem uma intuição e ela está de acordo com a lógica, a chance de não ser uma miragem é maior. Então, que arcano que indica isso? O eremita. O eremita. Então, para quem quer discernir miragem de intuição, precisa estudar o arcano, o eremita, porque ele tem o bastão, que é isso que a Maria Gabriela está falando, que faz a verificação daquilo que foi intuído. Boa, Gabi! Ó, pessoal, vocês falam que eu sou machista, mas tem um grupo feminista aqui terrível. Elaborada lógica do absurdo. Então, dentro do auto-engano, dos processos de auto-engano da cauda em peixes, tem uma lógica do absurdo que a pessoa não percebe que é absurda. Então, ela se auto-justifica, ela é auto-indulgente de uma forma extremamente perversa. É uma lógica que trabalha contra ela. Difícil de perceber as incoerências. Obrigado, Maria Gabriela. Obrigada a você. Oi, Ricardo Leme. Olá. Tudo bem, vizinho? Bem. Show. E você? Também. Estamos falando sobre o eixo cauda-cabeça, peixes, virgem. E nós mostramos toda a problemática até então de portar esse nó do sul em peixes. Vamos tentar agora encontrar caminhos possíveis de redenção. Não é uma redenção fácil, porque peixe está associado à casa 12 e casa 12 é destino maduro. Então, a tarefa magna para quem tem a cabeça em virgem é, primeiro, dispensar muletas e não se identificar mais com essas muletas. Transformar a muleta no próprio membro do corpo. Aprender de forma paciente e gradual, precisa ter muita paciência, a viver pautado na fé verdadeira e na razão. Dá para fazer isso, Anjo Bom?
Dá, e é isso aquilo que a princípio somos convidados a fazer, né? Porque Peixes, como a gente já falou inúmeras vezes, representa a humanidade e ele também é a coroação do zodíaco. O que significa ser a coroação do zodíaco? Significa ser aquela hierarquia espiritual pela qual todo o zodíaco em si, como um todo, torce para que ela aconteça na sua melhor possibilidade. É onde todo o zodíaco tem a possibilidade de se manifestar em algum grau. E daí esse aspecto confuso, daí esse aspecto caótico. Porque quando cada uma das realidades zodiacais quer se mostrar, a gente que está acostumado com algo tão pontual como a experiência de individualização no corpo humano, pode ter a sensação de estar perdido ou de estar dividido em 12 partes, e isso pode soar caótico. Então, na verdade, Peixes convida a pessoa não a um saber racional, mas, num primeiro momento, a um não saber. A qualidade da sabedoria pisciana é um não saber. Não é um tanto faz. Não é um Paula Toller, né? Onde qualquer coisa pode ser. Mas é a experiência do recolhimento e da passagem pelo deserto, para que eu possa ser permeado por todas essas forças, e na medida em que eu esteja capacitado, estabelecer esse caminho de um discernimento virginiano que é completamente estranho à realidade de Peixes, mas é um caminho onde existe a disposição pessoal à experiência de comunhão. Essa experiência de comunhão, para que não seja uma subjetividade, para que não seja um psiquismo, ela passa por um princípio organizador que começa na experiência de silêncio. Então, se não houver silêncio no nó do sul em Peixes, isso é sintoma de um acidente nas proximidades. É nesse silêncio que o ser se compõe. E além desse silêncio, uma vez que o convite do nodo é caminhar para a Virgem, portanto, estabelecer um princípio de discernimento na sua melhor possibilidade, ele precisa de alguma ferramenta para que o discernimento aconteça. E essa ferramenta, a princípio, não é racional. E se ela for racional, não é uma racionalidade humana, é uma racionalidade divina. E a racionalidade divina é loucura aos olhos dos homens. A racionalidade divina, ela está diretamente relacionada ao que você nos convida, a experiência da fé. Não a fé enquanto acreditar porque alguém me falou, mas a fé prática, a fé verbo, que me coloca em ressonância com o ideal, e na medida que eu caminho, esse ideal continuamente se mostra, se consolida e acontece. Então é a experiência máxima de comunhão. Porque esse eixo, para quem tem uma filosofia, como nós podemos ter a filosofia Rosa Cruz, ele só ganha sentido realmente dentro de uma estrutura hierárquica, onde você percebe que a maior tensão que acontece entre o divino, o celeste, e o terreno humano. Virgem diz respeito ao mundo do Espírito Divino. E Peixes, Virgem diz respeito ao mundo do Espírito Divino, e Peixes diz respeito à região química do mundo físico. Ou seja, é a maior distância, a maior tensão entre uma realidade divina e uma realidade manifesta, entre potência e manifestação. Então, olha o trabalho que o ser com o nó do sul em Peixes tem para se reencaminhar ao alto dos céus. Então, dos eixos mais tensos que pode existir no zodíaco, mas ao mesmo tempo um dos eixos mais férteis, na medida em que a pessoa tem a possibilidade de uma estrutura que lhe encaminhe enquanto prática. E a fé é esse instrumento. Principalmente a fé dentro daquilo que Paulo nos propõe. O movimento paulino, no sentido de nos mostrar o que seja a fé. E na importância, nesse processo de estabelecer uma fé, utilizar a armadura da oração como um princípio organizador, é um encaminhamento interessante de ser experimentado. Veja, ninguém está falando que é assim para todo mundo, mas experimentar o caminho paulino, que passa por todas as fases, né, humanas, de equívoco, Até de negação e de perseguição. negação e perseguição. E veja, a honestidade, a coerência, a verdade com a qual ele busca, ainda dentro de uma perspectiva farisaica, apedrejar os infiéis, faz com que ele seja digno de uma experiência pessoal com o mestre que faz a pergunta. Então, o que é medido na fé não é no que você acredita, mas na intensidade e na coerência que você acredita. É isso que Paulo tinha. Na verdade. Então veja, a gente está na humanidade hoje num período em que a razão e a lógica foi completamente esmiuçada pelo humano. A filosofia esmiuçou
debulhou a lógica e a razão. O que falta hoje e o que esse momento pede do humano? A conscientização e a vivência da verdade dessa razão. Porque é quando você vive a verdade daquela razão que você vai ver a consistência dessa racionalidade e até que ponto que ela serve para te elevar ou servir como ferramenta utilitarista para que você se dê bem aqui. Veja, os dois são caminhos. Porque a pessoa pode se satisfazer dentro de uma vida utilitária onde ele se dá bem aqui. Mas na medida em que ele percebe as armadilhas da razão e da lógica, onde ela pode fazer com que você se dê bem e acredite nesse mundo, a pessoa tem a possibilidade de se libertar disso e dar o grande salto. E esse eixo é aquele que mais proporciona essa possibilidade desse salto, né? Em direção ao discernimento perfeito, em direção ao alto, sem equívocos, né? Lindo. Continuando então nessa linha da tarefa desse eixo, para realizar em bom tom esse eixo, é sublimar a tendência de sentir-se perseguido e acostado pelo destino, ou seja, vítima. Ninguém é vítima, né, Jubão? De forma alguma. Mas olha que armadilha que a gente se encontra enquanto humanidade e, portanto, representante desse signo de peixes. Os nossos 5 sentidos nos dão uma certeza tão veemente daquilo que está acontecendo que a gente tende a interpretar não só aquilo que a gente vê a partir dos sentidos, como também aquilo que a gente não vê. A nossa subjetividade, de alguma forma, se reveste dessa sensibilidade tátil, visual e auditiva e se torna reativa. A gente não se abre para uma possibilidade de atuar na vida. A gente não olha para as situações como para que isso está acontecendo e o que eu posso fazer? A gente olha para situações como vítima. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que nada? Pega isso que está acontecendo, faça a pergunta do para quê e mova-se. Porque aquilo que lhe acontece é exatamente aquilo que precisa acontecer. Então, mover-se, por exemplo, no sentido do signo de Virgem, que é encontrar a forma prática funcional de otimizar, de ser eficiente e eficaz, como é que a gente faz isso com o destino? Como é que eu posso me tornar eficiente e eficaz com o destino que está pesando sobre meus ombros? Comungando com ele, vendo esse destino como um parceiro, não como um adversário. Quando você muda a perspectiva de parceria para com o destino, ou seja, com o pão nosso de cada dia, a perspectiva muda completamente. Porque se alguma coisa é contrária ao seu movimento, você cessa de lutar contra ela, mas você busca qualidades dentro de você para estabelecer uma relação de trazer para o seu time. Puxa, como que eu posso colaborar com isso? Quando você aprende a colaborar, principalmente com a dificuldade, porque quando tudo dá certo é uma armadilha, né? É uma armadilha. Você fica como que sedado, entregue. Mas com a dificuldade, se você não oferecer resistência a ela, mas trazer aquela dificuldade como uma possibilidade de ampliar o seu ser, esse destino, por mais desafiador que seja, ele te impulsiona. Veja, porque há uma entrega. Essa entrega a um destino negativo ao que você gostaria de ser é justamente o diagnóstico do seu interesse em comungar com aquilo que é estranho a você. Quando você rejeita, quando você é fanático, como há um pouco se discutia, você se torna impermeável a isso. Esse fanatismo é simplesmente a aderência a algum aspecto dessa espiritualidade oculta que se reúne em peixes, com o qual você se vinculou e você não percebe. Então você ficou de novo obtuso, só que não mais aqui no mundo físico, onde pelo menos você tem os seus 5 sentidos para falar, tá doendo ou vou cair. Você ficou obtuso num lugar onde você não é capaz de enxergar. Você se tornou impermeável, onde a realidade espiritual, que tem todo um banquete acontecendo, você só come aquele prato. Então você se torna um desnutrido por monotonia alimentar. O fanático é um monótono alimentar. Ele só consegue se alimentar daquilo que ele conhece. Aquilo que ele não conhece, ele está indisponível. Então, ele fica com problema, portanto, ele pode comer muito, mas continua subnutrido. Isso. Então, quando você se disponibiliza a um destino estranho à sua realidade, à sua expectativa, quando você se permeabiliza, e veja, quando Paulo fala numa armadura da oração,
ele não está falando de algo que nos impermeabiliza ao mundo. Porque a armadura paulina da oração tem poros. Na verdade, é uma aura, né? Olha que conceito bonito. Uma armadura que te permite colaborar, que te permite ser mais um dentro desse exército espiritual. Um colaborador, um operário na vinha do Senhor. Isso, Que é virgem. que é virgem. Virgem é o entendimento de ser um operário na vinha do Senhor. Você só pode servir na medida em que você se percebeu dentro de um contexto pleno de comunhão. Senão você vai servir aos seus interesses, ou aquele que você gosta, ou aquele que faz o que você quer que seja feito. Que serviço é esse? Ele não é desinteressado. E ele não é amoroso. Por que ele não é amoroso? Porque ele é exclusivo, ele não inclui. Ele não é desinteressado. Por quê? Porque você está fazendo o serviço que você acha que precisa ser feito. Não o serviço onde você é necessário. Então é isso mesmo. Legal. Muito bom. Aprender a separar o joio do trigo. Caramba, anjo bom. Como, tendo um karma pisciano, eu vou conseguir saber o que é joio e o que é trigo? Me arrepia. É sensacional, e aí a ideia do livre-arbítrio vem assim como uma luva sobre o nosso ser, né? Porque a gente percebe o próprio modus operandi de Deus, aonde a gente vê nesse mundo manifesto as maiores atrocidades. E os filhos de Deus, esses atrozes, que matam os próprios pais, que estupram os filhos, que são pedófilos em instituições que se dizem Não começa a falar da minha vida pessoal. Eu tentei ser sutil, mas já que você quer se expor, fica à vontade. Então, todo esse processo onde a gente percebe a permissão do alto de seres cometendo essas coisas inadmissíveis e eles continuarem vivos, ele é a semente daquilo que a gente pode passar a compreender o que significa separar o joio do trigo. Porque separar o joio do trigo é aprender a trabalhar com o mistério do tempo. Caramba. Porque ambos crescem. Mas quando eles crescem, chega um ponto onde não há mais como disfarçar quem eles são. No começo, sim, né? No começo, sim. Mas quando a flor se mostra, não há como não ver. Ou seja, a olha que beleza bonito. do Você se mostra no momento da floração. Não é demais? Isso. Tem como Pelos explicar. frutos vos conhecereis. Pela floração vos conhecereis. Então, Demais. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que tautologia louca, né? maravilhosa. Maravilhosa, porque os órgãos dos sentidos, de alguma forma, nos separam do espiritual. E esse ver e ouvir no mundo espiritual também nos conduz a uma qualidade orgânica com a qual a gente está muito pouco habituado. Porque os órgãos do sentido no mundo físico, eles são sensíveis, eles são passivos. Os órgãos de ver e ouvir no mundo espiritual são ativos. Só a pessoa que aprendeu a trabalhar com a fé pode progressivamente despertar nessa atividade de comunhão com o espiritual. Então, é confuso para a gente. Né? Parece um paradoxo. Então, por essa frase, a gente deve entender que Cristo supõe que tem muita gente que tem o aparelho auditivo perfeitamente funcionando, mas é surdo. E tem gente que tem biologicamente o olho capaz de reter a luz na retina e transformar imagens, mas não vê nada. Que loucura é essa, né? Que loucura, né? Que loucura. Então, até que a pessoa seja capaz, se ela pudesse orar, né? Como Paulo, de novo, Paulo está vindo em alguns momentos hoje, né? Curioso, mas como ele diz, né? Não eu, mas o Cristo em mim. Inclusive, né? O Paulo chegou a ficar cego em Damasco, na estrada para Damasco. Isso. E essa experiência de cegueira que ele pode dizer, não eu, mas o Cristo em mim. Porque ele se disponibiliza a possibilidade dessa comunhão, né? E abrir mão do seu poder autoritário, farisaico, da letra morta. Porque agora ele comungou com a letra viva. E você vê que bonito também. O pai de João Batista, por não saber ouvir, ficou mudo. Que loucura! Isso. Esse simbolismo,
ele, mais do que nos maravilhar, ele deveria também nos assombrar, né? Porque são fórmulas mágicas que nos inspiram a tomar atitudes em vida. E não são atitudes glamourosas, onde o TikTok ou o Instagram vai te mostrar, são atitudes silenciosas na sua intimidade. Porque não eu, mas o Cristo em mim, é um caminho inicial. É uma experiência de fé. Puxa, como que é não eu, mas o Cristo em mim? Porque isso não é anular o seu eu e nem matar sua subjetividade. Porque o próprio Cristo diz que faremos o que ele faz e coisas ainda maiores. Ou seja, ele não nos desautoriza enquanto ser. E não veio para matar as ovelhas, Não. que é a individualidade. Isso. Pelo contrário. Isso. Para dar vida em abundância. E lapidar a vida dentro de cada uma das ovelhas na sua melhor possibilidade de expressão. Eu sou bom pastor. Então, se a gente puder fazer a comunhão desses dois potenciais de experiência com Cristo, não eu, mas o Cristo em mim, que é uma experiência interna, e em Emaús, onde dois ou mais estiverem, eu lá estarei. Veja, é a comunhão com Cristo interno e a comunhão com Cristo externo. Veja, se isso pudesse ser vivenciado no cotidiano, isso que você nos propõe, como lidar com um destino que às vezes é inadequado, é realizar essas duas experiências e ver como que esse destino se coaduna a elas. Como que a presença dessa experiência pode ser transmutada na sua melhor possibilidade. Como que a gente pode se elevar de peixes a virgem? Como a gente pode voltar à casa do Pai sendo filho pródigo? Que talvez essa passagem para esse eixo nodal seja interessante de ser meditada. Sim. Sim. Então, uma solução, né? Estamos buscando soluções para esse eixo nodal, a cauda em peixes e a cabeça em virgem. Como foi dito aqui pela Cris, pela Gabi, pelo Anjo Bom, como no momento de confusão, de perda de rumo, é importante nortear-se por meio da tradição espiritual. Existem tradições espirituais seríssimas, né? Tem a tradição judaica, a tradição cristã, a tradição islâmica, as tradições orientais. Ninguém vai competir. Cada tradição, ela compõe com quem tem aquele grau de fome espiritual. Vai oferecer o alimento que a pessoa precisa. Mas é importante entender que é essa tradição que fornece o alimento. Porque quem está perdido e quer fazer do seu jeito, qual é a tendência? Dá com os burros na água. Porque a gente está sujeito ao tempo. E dentro de um princípio pedagógico temporal, tem a primeira série, a segunda série, a terceira série. E ninguém está aqui para dizer qual tradição é de qual série ou não. Mas alinhar-se com uma tradição até que ela esgote a sua possibilidade, para que você vá para uma tradição que não negue a outra, mas a compreenda, é o nosso destino. E a gente precisa estar disponível e buscando isso. Então, as tradições são o material de apoio até que um dia você realmente se torne um espírito emancipado. Mas até lá demora, né? Então, encontrar ritmo e coerência nas atitudes. Então, é unir a fé, a crença, uma ritualística interna, uma pedagogia espiritual, conceitos e até dogmas, não importa. Mas a questão fundamental é: você é capaz de praticar aquilo que você acredita? Isso. Porque a humanidade, principalmente a partir da ciência hoje, caminhou para um lugar maravilhoso, onde a gente sabe coisas que fazem bem, coisas que fazem mal. No entanto, mesmo sabendo que algumas coisas fazem mal e vindo escritos no próprio rótulo, olha, isso te faz mal, a pessoa escolhe aquilo que lhe faz mal. Então, essa razão nos encaminha até um certo lugar para que a consciência atue. Se você fala num princípio crístico, mas você é inimigo do seu irmão, você não vive no princípio crístico. Se você sabe que algo faz mal e você consome aquilo que lhe faz mal, você não adquiriu ou não exercitou a alma da consciência daquilo que foi proposto
daquilo que foi alcançado enquanto uma lógica, uma razão. E esse é o exercício humano de hoje, com tudo isso que a gente desbravou, com tudo isso que a gente entendeu como evolução e desenvolvimento. Essa é a nossa arena prática. Legal. Então é isso, desenvolver senso prático para operacionalizar tarefas até básicas. Se você não sabe comer, se você não sabe falar, se você não sabe dormir, que perspectiva espiritual você tem? Zero. Zero. Né? Tem que começar. Você não trocou, não sabe, está usando fralda e quer defender tese de doutoramento. É estranho, né? Estranhíssimo. Esquizofrênico, né? Aí fica esse peixe estranho, esse peixe louco, esse peixe maluco. O pensamento é o supremo orquestrador da sinfonia da vida em todas as dimensões. Então, a cauda em peixes urge, né, pede com suprema urgência o adestramento da matéria do pensamento, da substância do pensamento. Para de pensar qualquer coisa. É isso, Gilmão. Olha que maravilha que você propôs. Porque quando você se surpreende com o fato de Júpiter ser o regente de peixes e também reger Sagitário, você pode quase que ter aquela imagem de uma chaleira no forno e você colocando aquele instrumento elétrico que faz com que a água ferva. Se a gente não desenvolver uma sabedoria dentro dessa aquosidade, não há como se elevar ao alto. É preciso borbulhar essa água para que isso evapore e a gente suba, se eleve. Mas como a mente é o veículo mais recente que nós temos, ainda para nós humanos não é muito fácil pensar. É um exercício, é uma disciplina dolorosa. A gente está numa espécie de olaria, né? Nós estamos compondo tijolos para a possibilidade de pensar. E muitos de nós acreditam que esses tijolos sirvam à possibilidade da construção de uma torre que culmina na Torre de Babel. Enquanto esses tijolos não forem aerados e vitalizados, jupiterianamente vitalizados, a gente não vai sair de uma forma interessante do período terrestre em direção ao período de Júpiter, dentro do que preconiza a filosofia Rosa Cruz e o pensamento antroposófico também. Legal. Então, esse diagrama ajuda a encaminhar de maneira saudável a passagem de peixes para virgem, o eixo cauda-cabeça. Mercúrio associado a Júpiter e Netuno. Júpiter e Netuno são regentes e corregentes de peixes. Mercúrio é regente de virgem. A desenvolver um pensamento sinfônico, não excludente, mas não pode ser qualquer coisa, porque você imagina o que uma orquestra sinfônica tem que ensaiar para que todos os músicos toquem a mesma coisa afinadamente, no ritmo. Não é cada um fazendo o que bem entende. Imagina um caos sinfônico, insuportável. É sensacional. Quando você fala da orquestra sinfônica, por mais que a gente se maravilhe nas composições desses grandes compositores, nós observamos que uma composição musical não deixa de ser um recorte da música enquanto um todo. Quando a gente pensa, então, em um concerto silencioso, onde todo o mundo espiritual acontece em mim, então sim, eu tenho uma sinfonia plena. E quando eu estiver disponível essa sinfonia plena, onde o mundo espiritual toca em mim, cada obra e cada particularidade de um compositor vai conversar comigo diferente. Porque tem muito conhecimento que está escrito nos livros, na filosofia e numa racionalidade. Mas existe um conhecimento que ainda não está racionalizado, mas ele que já está musicalizado. Então, se eu puder estreitar a minha relação com essa realidade pedagógica da música, tanto melhor para afinar a minha relação com a comunhão espiritual. Lindo, muito bonito. Então, é a comunhão com todos os sons. Isso. Ou seja, é a comunhão com o verbo. Isso. Que maravilhoso chegar nisso, né, Gilbão? Então, apesar de esse eixo ser um eixo difícil, ele pode ser o mais sublime. Pode. É preciso disposição para a escalada. É a escalada da grande montanha, esse eixo. Finalizando, então,
É importante que essa pessoa, o nativo que tenha esse eixo nodal, aprenda a direcionar o manancial de intuições reveladoras. Aprenda a discernir no seio da intuição. Caramba, hein? É isso mesmo. Adotar um caminho espiritual legítimo. Não cair em armadilhas, né? Porque a ilusão da ciência, a ilusão do trabalho, a ilusão da família é superável. Mas cair nas ilusões espirituais é difícil de sair, né, Anjo Bom? Verdade. O auto-engano espiritual, até as certezas espirituais são muito complicadas. Buscar o fio ordenador do tecido da vida para orquestrar a si mesmo, né? Esse silêncio que você falou, onde a comunhão de sons ocorre na sua alma. Isso. Então, busque o reino dos céus, procure ajustar-se a ele, porque nele está tudo o que precisamos, e todo o resto virá por acréscimo. Que formulação é essa, Anjo Bom? Que bonito, né? Que síntese! Síntese. É. Você vê que esse buscar é um caminho, né? É um movimento. Nesse movimento existe uma disponibilidade. Essa disponibilidade a fazer esse movimento e não se achar-se já sentado no trono, ela é uma prerrogativa do ser permeável. O ser em busca, ele está permeável. O ser que não busca, ele já está convicto. Ele está indisponível. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então não fica preocupado, não se senta perseguido, pressionado, complô, teoria da conspiração. Caldo em Peixes adora isso. Para com isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha só. Na pior situação, você é mais bem-aventurado. Se a pessoa que tem a cauda em peixes entender isso, que quando o destino está mais pressionando é quando ela é mais bem-aventurada, que salto! Isso. Isso. Então, em vez de, porque eu, ela vai falar o quê? Como eu posso servir? Ou graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, brother. Valeu. Um abraço nas hierarquias superiores. Será mandado. Muito obrigado, pessoal que nos acompanha. Até a próxima reunião, até a próxima quinta-feira. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.